O milagre que mudou a vida de Luciana, da escuridão à luz da fé. Luciana olhava pela janela do seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo, as mãos trêmulas segurando uma conta de luz atrasada há 3 meses. O suor frio descia por suas costas enquanto ela calculava, pela 100ª vez, como pagaria as dívidas que não paravam de crescer. Não era só o aluguel, a luz ou a água era o remédio. A morfina que seu marido, Carlos, escondia no fundo da gaveta da mesa de cabeceira, como se fosse um segredo que só eles dois conhecessem. Carlos, um homem antes forte e trabalhador, havia se tornado uma sombra de si mesmo depois do acidente na construção civil. Uma queda de 6 metros fraturou sua coluna e o deixou com dores insuportáveis. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria sem muletas, e as dores crônicas o levaram a depender cada vez mais dos analgésicos. Primeiro foram os comprimidos comuns, depois a morfina. Luciana descobriu quando encontrou a receita falsificada dentro de sua carteira. Choro, brigas, promessas vazias, nada adiantava. Carlos se afundava, e ela, junto com ele. As noites eram as piores. Enquanto a filha de 7 anos, Sofia, dormia no quartinho ao lado, Luciana ouvia Carlos gemendo, suando, tremendo. Às vezes, ele saía de casa à noite e voltava só de manhã, com os olhos vermelhos e o cheiro de álcool misturado ao suor. Ela orava, mas suas orações pareciam bater no teto e cair no chão. Até que uma tarde, exausta, sentou no ponto de ônibus e ouviu 2 mulheres conversando. Minha irmã estava igual um zumbi, viciada em remédio, e na Universal ela foi libertada. Disse uma, com os olhos brilhando. O pastor orou, botou a mão na cabeça dela, e ela jogou tudo no lixo na mesma hora. Luciana sentiu algo estremecer dentro dela. Não era esperança ainda não. Era apenas um fio de curiosidade, como uma porta entreaberta em um corredor escuro. Anotou o endereço da igreja no verso de um recibo amassado e guardou no bolso. No domingo seguinte, Luciana entrou na Igreja Universal do Reino de Deus com Sofia pela mão. O som dos louvores a atingiu como uma onda. Não era música, era algo vivo, pulsante. Pessoas levantavam as mãos, choravam, gritavam coisas que ela não entendia. Um homem no altar, o pastor, falava com uma autoridade que fez seu coração acelerar. Deus não quer você escravo. Ele gritava, batendo a Bíblia contra o púlpito. Hoje é o dia da sua libertação. Luciana sentou no fundo, envergonhada, mas algo a puxava para frente. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela hesitou. Então, Sofia puxou sua manga. Mãe, o moço tá chamando a gente, disse a menina, com uma fé que Luciana não tinha. Ela se levantou. Tremia tanto que mal conseguia andar até o altar. O pastor a olhou nos olhos e perguntou: Qual é a sua luta, filha? As palavras saíram como um soluço. Meu marido, ele tá se destruindo com morfina. Eu não aguento mais, pastor. Eu não sei o que fazer. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar. Não era uma oração suave, era uma declaração de guerra. Ele falava em línguas, clamava por libertação, ordenava que as correntes se quebrassem. Luciana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Quando o pastor ungiu sua testa com óleo, ela caiu de joelhos e chorou como nunca havia chorado. Você vai ver a glória de Deus. Ele disse, segurando seus ombros. Mas tem que crer. E tem que persistir. Luciana voltou para casa com um fogo no peito. Carlos estava deitado, os olhos vidrados, a seringa de morfina ao lado da cama. Ela não gritou. Não chorou. Pegou a seringa, quebrou-a no chão e disse: Acabou. A partir de hoje, a gente vai buscar a nossa cura na igreja. Carlos riu, amargo. Você tá louca? Nenhum pastor vai tirar essa dor de mim. Então morre, Carlos. Porque eu não vou deixar você levar a gente junto. Foi duro. Os primeiros dias foram um inferno. Carlos suava, tremia, xingava. Luciana não recuou. Levava-o arrastado para as vigílias de oração, onde pastores ungidos impunham as mãos sobre ele e declaravam libertação. Ela participava das campanhas de fé, levava o dízimo mesmo quando o dinheiro era pouco, porque o pastor ensinou: Deus não é devedor de ninguém. Quando você dá, ele multiplica.
Uma noite, durante a fogueira santa, Carlos caiu no chão, gritando. Não era dor, era algo saindo dele. O pastor ordenou: saia, espírito de morte. Em nome de Jesus, quebre essa maldição. Carlos chorou como uma criança. Quando se levantou, seus olhos estavam diferentes. Claros. Livres. 3 meses depois, Carlos entrou na igreja sem muletas. Andava com dificuldade, mas andava. E sorria. O médico que o acompanhava não tinha explicação, as dores haviam diminuído, a dependência sumira. Luciana subiu ao altar para dar seu testemunho, com Sofia ao seu lado e Carlos segurando uma Bíblia. Eu pensei que tudo estava perdido, ela disse, a voz embargada. Mas Deus usou essa igreja, esses pastores, essa corrente de oração para me mostrar que nenhum caso é impossível para Ele. Hoje, meu marido está livre, minha família está restaurada, e eu aprendi uma coisa: a fé não é só acreditar que Deus pode e agir como se Ele já tivesse feito. O pastor sorriu e levantou as mãos. Isso é o poder da fé. Isso é a Igreja Universal do Reino de Deus. Aplateou-se o templo. E no meio daquela multidão, Luciana soube, sua vida nunca mais seria a mesma. Porque quando Deus age, não há morfina, não há dívida, não há desespero que resista. A vitória já está garantida para quem crê. Naquela mesma noite, enquanto a família saía do templo ainda emocionada, Carlos parou no meio do estacionamento e olhou para o céu estrelado. Sofia, que até então tinha sido uma criança quieta e assustada com a tensão em casa, puxou a mão dele com um sorriso que há meses não se via. Pai, a gente vai voltar amanhã? Carlos se ajoelhou na frente da filha, os olhos brilhando. Vamos, minha princesa. E não só amanhã, mas sempre. Porque aqui a gente aprendeu que Deus não desiste da gente. Luciana observava a cena com o coração cheio. Lembrou-se das noites em que chorava no banheiro, escondida, sem saber como pagaria as contas ou se Carlos algum dia voltaria a ser o homem que ela amava. Lembrou das orações desesperadas, dos jejuns, das lágrimas derramadas no altar. E agora, ali estava ele sóbrio, firme, com a Bíblia debaixo do braço e um propósito renovado. Você sabe, Lu, disse Carlos, levantando-se e a abraçando por trás, eu sonhei com isso ontem. Sonhei que estava aqui, de pé, livre, com vocês duas. E no sonho, uma voz dizia, isso não é o fim, é só o começo. Luciana sentiu um arrepio. Ela não tinha contado a ninguém, mas naquela mesma madrugada, enquanto orava, teve uma visão, um rio turvo se transformando em águas cristalinas. E agora, olhando para o marido, entendia. Aquela era a promessa se cumprindo. Nos dias seguintes, as mudanças foram tão rápidas que até assustaram. Carlos, que havia perdido o emprego por causa das faltas e do vício, recebeu uma ligação de um antigo chefe. A empresa estava expandindo e precisava de alguém com a experiência dele. O salário era melhor do que antes, e o melhor, o horário permitia que ele chegasse em casa para jantar com a família. Deus não só tira o problema, ele restaura com abundância, disse o pastor na reunião de quarta-feira, quando Carlos subiu para dar seu testemunho. Muitos acham que a bênção é só o dinheiro ou a cura, mas a maior bênção é ver um homem de volta ao seu lugar, como pai, como marido, como servo de Deus. Sofia, que antes tinha notas baixas e medo de falar em público, começou a participar do grupo de crianças da igreja. Em menos de um mês, voltou para casa com um desenho, uma família de mãos dadas abaixo de uma cruz, e escrito em letras tortas, Deus nos salvou. Luciana chorou ao ver. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão por algo que ia além do que ela havia pedido. Um domingo, enquanto cantavam A Tudo Posso naquele que me fortalece, Luciana sentiu algo diferente. Não era só emoção, era uma certeza. Como se Deus sussurrasse, agora você vai ver o que eu posso fazer com uma família que me obedece. E foi então que Carlos, sem aviso, anunciou: vamos abrir um negócio. Luciana quase deixou cair a Bíblia. Um negócio? Mas como? Nós não temos capital. Deus proveu o emprego, não foi? Agora ele vai providenciar o resto. Eu tive uma ideia, uma oficina mecânica especializada em carros antigos. Tem muita gente procurando isso, e eu sei fazer. A gente começa pequeno, mas com fé. Ela olhou para ele, incrédula.
Aquele não era o Carlos inseguro, que desistia ao primeiro sinal de dificuldade. Era um homem novo. Um homem que tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. E se der errado? Perguntou, mais por hábito do que por dúvida. Carlos sorriu, daquele jeito que ela amava. Não vai dar. Porque não somos mais nós quem estamos no controle. É ele. 3 meses depois, a oficina Restaura abria suas portas. O nome não era à toa, além de consertar carros, Carlos queria que o lugar fosse um testemunho. Na parede da recepção, uma placa com os versos: Eis que faço novas todas as coisas, Apocalipse 21h05. E embaixo, em letras menores: Assim como Deus restaurou a minha vida, Ele pode restaurar a sua. Os clientes começaram a chegar. Muitos por indicação, outros porque ouviam a história de Carlos e queriam conhecer o lugar. Alguns chegavam só para orar com ele antes de deixar o carro. E foi assim, entre parafusos e testemunhos, que a oficina virou mais do que um negócio, virou um ministério. 1 ano depois daquela noite no altar, a família estava sentada à mesa de jantar, como faziam agora todas as noites. Sofia contava sobre o culto infantil, Luciana falava do curso de culinária que estava fazendo na igreja, sonhando em abrir um café missionário, e Carlos compartilhava sobre um cliente que havia aceitado Jesus depois de ouvir sua história. Sabe, Lu, disse Carlos, segurando a mão dela, às vezes eu penso, e se a gente tivesse desistido? E se a gente tivesse ouvido aquelas pessoas que diziam que a Universal era só interesse ou que Deus não se importa com nossas contas? Luciana apertou sua mão, os olhos cheios de lágrimas. Mas a gente não desistiu. E olha só o que Deus fez. Do lado de fora, a chuva caía suave, como se o próprio céu estivesse regando as sementes que haviam sido plantadas na fé. Dentro de casa, o calor não vinha só da comida, mas da certeza de que aquela família, outrora quebrada, agora era um testemunho vivo de que, quando Deus entra na história, nada fica como antes. E o melhor de tudo: eles sabiam que aquilo não era o fim. Era só o começo. Os meses seguintes foram como um rio que, depois de quebrar a barreira, não para mais de correr. Carlos, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora falava com tanta convicção no altar da Universal que muitos se aproximavam depois dos cultos para pedir oração. Não era mais o homem que tremia ao assinar um cheque ou que se escondia quando o telefone tocava por medo de ser mais um cobrador. Agora, ele sorria ao dizer: Deus é fiel. Se ele fez por mim, faz por você também. Luciana, por sua vez, tinha trocado as noites de choro no banheiro por tardes ensinando na escola da fé. As mulheres da igreja a chamavam de a guerreira, porque ela não cansava de repetir: se Deus tirou meu marido das garras do desespero e me deu minha filha de volta, Ele pode restaurar qualquer família. E ela sabia do que falava. Mariana, que antes mal falava com os pais, agora sentava ao lado deles nos cultos, com a Bíblia aberta no colo e um caderno cheio de anotações. Até os professores na faculdade notaram a mudança: essa menina tem uma luz diferente, comentavam. Mas o milagre não parou aí. Um dia, enquanto Carlos organizava os papéis do antigo negócio, que, contra todas as expectativas, tinha voltado a dar lucro, encontrou uma carta amarelada no fundo de uma gaveta. Era uma notificação de dívida que ele jurava ter pago anos atrás, mas que, por algum erro burocrático, ainda constava como pendente. O valor era alto, suficiente para afundá-los novamente. O coração dele apertou, mas desta vez, em vez de entrar em pânico, ele simplesmente dobrou o papel, guardou na bolsa e disse: vou levar isso para a igreja. Naquela noite, no culto da prosperidade, o pastor falou justamente sobre as dívidas que o diabo tenta usar para roubar nossa vitória. Carlos levantou a mão no momento da oração e, com a voz firme, declarou: Senhor, o inimigo quer me pregar uma peça com esse papel, mas o Senhor já me libertou. Eu não aceito essa maldição. A igreja inteira gritou amém, e uma irmã que trabalhava no cartório se aproximou depois: deixe eu ver isso. 3 dias depois, ela ligou emocionada: Carlos, essa dívida foi cancelada há 5 anos. Alguém errou no sistema, mas já resolvi tudo. Você não deve mais nada. Quando ele contou em casa, Luciana caiu no chão de joelhos. Não era só o dinheiro, era a confirmação de que Deus não apenas mudará suas vidas, mas estava protegendo cada passo deles. Isso não é sorte, isso é soberania, ela repetia, enquanto Mariana gravava tudo no celular para postar nas redes.
Preciso que o mundo saiba que Deus é real, dizia a jovem, com os olhos brilhando. E o mundo começou a saber. Um vídeo de Mariana contando a história da família viralizou. Pessoas que eles nem conheciam começaram a mandar mensagens. Eu também estava prestes a desistir, mas seu testemunho me deu força. Um casal de São Paulo, à beira do divórcio, veio até a Universal deles só para ouvir Carlos pregar. Uma mulher de Minas, endividada e depressiva, ligou chorando para Luciana. Eu vi sua filha falando e pensei, se Deus fez isso por eles, pode fazer por mim. Em menos de um mês, aquele testemunho tinha tocado vidas em 3 estados diferentes. Até que, numa tarde de sábado, enquanto a família almoçava juntos, algo que antes era raro, o telefone de Carlos tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz hesitante. O senhor é o Carlos, que teve o negócio restaurado pela fé? Sou eu, respondeu, já sentindo o Espírito Santo mexendo com ele. Meu nome é Roberto. Eu era seu credor anos atrás. O senhor se lembra quando veio aqui suplicando por mais prazo, e eu quase chamou a polícia? Carlos sentiu um arrepio. Como poderia esquecer aquele dia, um dos mais humilhantes da vida? Lembro, disse, baixinho. Pois é, a voz do homem quebrou. Eu vi o vídeo da sua filha. E ontem, pela primeira vez em anos, eu entrei numa igreja. Na Universal, igual a você. E hoje eu quero pedir perdão. Porque na época, eu poderia ter ajudado, mas preferi ser duro. E agora eu tô vendo que Deus é maior que qualquer dívida. Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Não era só o perdão, era a prova de que, quando Deus age, Ele não muda só uma vida. Ele muda todas as vidas ao redor. Naquela noite, no culto, Carlos subiu ao púlpito com Luciana e Mariana ao seu lado. Ele não precisou forçar a voz para ser ouvido. A igreja já estava em pé, aplaudindo, porque todos ali sabiam, aquele homem, aquela família, eram a prova viva de que milagres não são coisas do passado. São para quem crê. Há um ano, disse Carlos, olhando para a multidão, eu pensei que minha vida tinha acabado. Hoje, eu olho para trás e vejo que foi só o começo. Porque quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele não só resolve. Ele transforma. E se Ele fez por mim, que era um homem quebrado, imagine o que Ele pode fazer por você. O altar encheu de pessoas chorando, clamando, entregando suas dívidas, seus medos, suas famílias. E no meio daquela multidão, uma senhora de cabelos brancos levantou as mãos e gritou, eu também quero meu milagre. Era a mãe de Luciana, que há anos dizia que essa coisa de igreja não era para ela. Mas naquele dia, ela estava ali. Porque quando Deus começa a agir, nem mesmo os mais resistentes conseguem ficar parados. E assim, entre lágrimas, sorrisos e mãos levantadas, a família soube, o milagre deles não era só deles. Era uma semente. E sementes, quando regadas pela fé, virarem florestas. Aqueles que estavam ali naquele dia nunca esqueceram o que viram. A mãe de Luciana, Dona Maria, que por anos tinha fechado o coração para Deus, agora chorava como uma criança nos braços da filha, pedindo perdão por ter duvidado. Eu pensava que era tudo mentira, que a vida não tinha mais jeito. Mas hoje eu vi com meus próprios olhos, ela dizia entre soluços. Luciana, que já tinha recebido sua própria vitória, abraçava a mãe com força, sussurrando, mãe, agora a gente vai ver Deus fazer muito mais. Juntas. E Deus não decepcionou. Na semana seguinte, Dona Maria voltou à Universal, dessa vez não arrastada pela filha, mas correndo, com uma urgência no peito. Ela tinha um problema que ninguém conhecia, uma dívida antiga, da época em que o marido havia falecido, que parecia impossível de pagar. Os juros tinham crescido tanto que ela já nem abria mais as cartas do banco. Mas naquele dia, depois da oração forte do pastor, ela sentiu algo diferente. Uma paz que não vinha dela. Uma certeza de que, se Deus tinha resolvido a vida da filha, Ele também resolveria a dela. E foi exatamente o que aconteceu. 2 dias depois, enquanto Dona Maria arrumava a casa, o telefone tocou. Era o gerente do banco, com uma voz estranha, quase constrangida. Dona Maria, a senhora precisa verificar seus extratos. Houve um erro no sistema e, bem, a sua dívida foi zerada. Tudo. Inclusive os juros. Ela quase deixou o aparelho cair.
Como assim, erro? O homem do outro lado da linha não soube explicar direito, só repetia que as coisas tinham se ajustado e que ela não devia nada mais. Dona Maria sabia muito bem que não era erro. Era Deus. O mesmo Deus que tinha tirado Luciana das drogas, que tinha restaurado seu casamento, agora estava limpando seu nome, devolvendo sua dignidade. Mas o milagre não parou por aí. O filho mais novo de Dona Maria, o Caio, que há anos não falava com a família por causa de brigas e mágoas, apareceu na porta de casa uma tarde, sem avisar. Quando a mãe abriu a porta e o viu ali, magro, com olheiras, mas vivo, ela não aguentou, caiu de joelhos no chão da sala, chorando e louvando a Deus. Caio, confuso, a ajudou a levantar. Mãe, o que está acontecendo com vocês? Todo mundo parece diferente. E Dona Maria, com os olhos brilhando, contou tudo. Como Deus tinha mudado Luciana, como tinha perdoado suas dívidas, como a família estava se reunindo de novo. Caio ouviu tudo em silêncio, até que, no final, ele falou baixinho: eu também quero isso. Eu tô cansado de fugir. Hoje, quando você entra na Universal daquela região, não é difícil ver Dona Maria na frente, liderando um grupo de oração. Ela que antes dizia que a igreja não era para ela, agora é quem segura a mão das pessoas que chegam quebradas, como um dia ela chegou. Deus não faz açaí, minha filha, ela costuma dizer, rindo, para quem pergunta como tudo mudou. Ele faz milagres. E quando ele começa, não para mais. Luciana, que já está há 2 anos limpa, hoje trabalha como voluntária no projeto de recuperação de dependentes químicos da igreja. Seu marido, que quase a perdeu, agora é quem a acompanha nas reuniões, segurando sua Bíblia com orgulho. E Caio? Ele está no altar, tocando teclado na banda de louvor. Sim, o mesmo rapaz que jurava nunca pisar numa igreja, hoje é quem leva as pessoas a chorarem na presença de Deus com as músicas que toca. E assim, o que começou como um grito de desespero no altar se tornou uma história que não para de se multiplicar. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não para por aí. Ele toca a família, os amigos, a rua, a cidade. E o que era para ser o fim, a droga, a dívida, a rebeldia, vira só o começo. O começo de uma vida que Deus sonhou antes mesmo de nós nascermos. Então, se você está lendo isso hoje e pensa que seu caso é sem esperança, ouve o que Dona Maria sempre diz: se Deus fez por nós, que éramos um montão de pedras quebradas, imagine o que Ele não vai fazer por você. Chega aqui. O milagre já tem seu nome. O milagre não parou ali. Aquele rapaz do teclado, anos depois, voltou ao mesmo altar não mais como um desesperado, mas como pai. Nos braços, carregava seu filho recém-nascido, um menino que os médicos disseram que não sobreviveria. Sem esperança, repetiam. Mas Dona Maria só sorria, lembrando das pedras quebradas que Deus já havia restaurado. Naquela noite, entre lágrimas e orações, o pequeno respirou forte, como se o próprio céu soprasse vida em seus pulmões. Hoje, ele corre pelos corredores da igreja, brincando entre os bancos onde seu pai um dia se ajoelhou quebrado. A droga que quase o matou? Virou um ministério de recuperação que já resgatou dezenas. A dívida que o afogava? Transformou-se em um negócio honesto que emprega ex-presidiários, dando-lhes a mesma segunda chance que ele recebeu. E a rebeldia? Agora é fogo santo, não contra Deus, mas por Ele, inflamando corações em cada acorde que seus dedos tocam. Reflexão final. Deus não muda nossas histórias apenas para nos salvar, Ele as reescreve para salvar outros através de nós. O que o inimigo quis usar para nos destruir, o Senhor transforma em testemunho. As cicatrizes tornam-se mapas para quem está perdido. Os tombos viram degraus para quem vem atrás. Porque milagre não é só o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você e, depois, por meio de você. Lição de vida. Nunca subestime um fim aos olhos humanos. Para Deus, é só o início de algo maior. Se Ele pôs um sonho no seu peito antes mesmo de você nascer, quem é você para dizer que está tarde demais? Chegue perto. O altar não é lugar para perfeitos, é para os que precisam de um Deus que ressuscita sonhos. E saiba, o milagre que você espera já tem seu nome gravado no coração daquele que faz todas as coisas novas.